Aí o amor de Deus nessa noite? Ele te ama muito. Vamos ler Mateus, livro de Mateus, que a palavra do Senhor possa falar com as nossas vidas nessa noite, nessa oportunidade. Mateus 25, vamos ler do 14 ao 30. Isso. Mateus 25, 14 ao 30. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também aquele que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode se assentar, ficar à vontade. Amém. Mas, outro dia lá no trabalho, enquanto a gente estava em intervalo do almoço, a gente aproveitou um solzinho lá na frente do prédio, né? E como diz lá no sul, a gente fala assim, que está lagarteando. Né? Depois que você almoça e vai para o sol comer uma bergamota, né? Tomar o solzinho com a bergamota, você está lagarteando lá no sul. Bergamota é mexerica, tá? Traduzindo. E ali, no solzinho, a gente começou a conversar lá na frente do prédio. E a conversa era sobre os últimos acontecimentos dos últimos anos. A gente começou a pensar, né? Desde a paralisação dos caminhoneiros, que quase a gente ficou sem combustíveis nos postos. Depois veio a pandemia, isolamento, Covid, suas variantes, desastres naturais, guerra na Ucrânia, crise econômica. E quando a gente achou que a conversa tinha acabado, veio a tal da varíola dos macacos. Pronto. A conclusão de um dos advogados foi a seguinte: o jeito é aproveitar a vida porque o fim está chegando. Foi isso que ele falou. Vamos aproveitar a vida porque o fim está chegando. E parece mesmo que está chegando. Né? Nós até comentamos no momento com jovens que os cientistas preveem que se nós continuarmos nesse ritmo que nós estamos, de destruição e falta de cuidado com o nosso planeta, em 2050, nós vamos ter muitas dificuldades para sobreviver no nosso planeta. E as mudanças que nós estamos causando nele será irreversível. Não vai ter como mais consertar.
A verdade é que nós não sabemos quando será, né, o fim. Mas a palavra de Deus diz que o dia e a hora só o Pai sabe. Todavia, entretanto, sabemos que mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor tem confiado a nós coisas maravilhosas. Ele tem confiado a cada um de nós o seu cuidado. Ele tem confiado a nós a missão que Ele mesmo começou. Ele tem confiado a nós a sua verdade, o seu amor e também o seu Espírito Santo. Infelizmente, nos dias de hoje, confiança é algo que está caindo em desuso, né? A gente já não confia e já também não é muito confiável. Mas Deus é um Deus incomparável. E Ele sim, Ele tem confiado coisas valiosas a cada um de nós. Tem uma frase do Dostoiévski, o filósofo russo, que ele diz assim, ó: um ato de confiança dá paz e serenidade. Um ato de confiança dá paz e serenidade. Relacionamentos requerem confiança, sim. E quando nós descobrimos que alguém acredita em nós, nós percebemos como é bom ser digno de confiança. Se ter alguém que confia em nós é bom, imagina saber que existe um Deus criador de todas as coisas, que tem confiado coisas maravilhosas às nossas vidas. Não é extraordinário? Maravilhoso. Deus tem confiado em cada um de nós. No contexto da passagem que nós lemos, também está presente o mesmo assunto, o fim dos tempos. Jesus havia saído do templo e ali ele caminhava. E seus discípulos vieram e começaram a mostrar para ele, né? Senhor, olha essas construções, né? Suntuosas, né? O templo maravilhoso. E Jesus explica para ele: sabe tudo isso que vocês estão vendo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. E então, eles se assentam no Monte das Oliveiras. Foram ali lagartear um pouquinho, né? No Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, pelas fotos assim que a gente vê na internet, ele parece ser um mirante, né? Algo bem alto assim, que dá para enxergar, ter uma visão, né, da cidade de Jerusalém. E eu imagino eles ali admirando aquela paisagem, e os discípulos naquele momento perguntam para o Senhor: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Diante de corações dispostos a aprender, diante de corações sedentos por respostas, o Senhor Jesus começa a ensinar. E ele fala sobre os acontecimentos que irão anteceder sua vinda e o fim dos tempos. Mas Jesus deixa claro, lá em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Por não sabermos a hora nem o dia, precisamos estar vigilantes, atentos, preparados, né, Elisama? Fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. E aí, para continuar o ensino, Jesus começa a usar as parábolas. E a gente sabe que parábolas são coisas do dia a dia das pessoas. São coisas que fazem parte do cotidiano daquelas pessoas. E a primeira parábola que Jesus usa é das 10 virgens, que nós conhecemos. Temos ali 10 virgens, sendo que 5 são prudentes e 5 são insensatas. O noivo chega no momento inesperado e só participa do banquete nupcial aquelas que estavam preparadas. E Jesus finaliza a parábola com a seguinte frase, Mateus 25:13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Na sequência, a gente tem essa parábola que nós lemos, dos talentos. E conforme essa parábola, havia um homem, que Jesus contou, havia um homem que devia ser muito rico, né? Ele estava se preparando para uma viagem.
E antes de viajar, esse homem confiou aos seus servos os bens que ele possuía. Para termos uma ideia, um talento corresponde a 30 quilos de ouro. É isso, né, pastor? 30 quilos de ouro. Logo, um talento é algo muito valioso. Fui pesquisar na internet quanto que está o quilo do ouro atualmente. 1 quilo está aproximadamente R$300 mil. É algo muito valioso. Por saber do valor daqueles talentos, o homem distribuiu conforme a capacidade de cada um dos seus servos. O texto diz que a um dos servos o homem confiou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e foi viajar. O texto não diz que o homem, né, o senhor ali daqueles servos, instruiu eles o que cada um tinha que fazer, não. Ele apenas confiou. Ele deixou os seus bens valiosíssimos ali com eles e partiu. Os servos, então, tratam de tomar suas próprias decisões diante daquilo que o Senhor tinha confiado a eles. O que recebeu 5, como nós lemos, imediatamente foi e aplicou, né? E aquela aplicação rendeu mais 5. O que recebeu 2 também investiu e ganhou mais 2. Já o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu aquele único talento ali no buraco. Acontece que depois de muito tempo, conforme o texto, o senhor daqueles servos voltou e foi prestar conta com eles, ver o que tinha acontecido com os bens que tinha confiado aos seus servos. No começo, começou pelo que tinha 5 talentos. O servo veio, lhe entregou os 5 e mais 5 que ele havia ganhado. O homem ficou feliz e respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, da mesma forma, entregou os 2 e aqueles outros 2 que ele tinha ganhado ao seu senhor. Da mesma forma, o homem ficou muito feliz e agradeceu. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por último, veio aquele que tinha recebido só 1 e entregou o homem aquele único e mesmo talento, dando uma justificativa nada convincente. Ele diz: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Ele foi movido pelo medo. Então ele saiu e escondeu seu talento no chão. Veja, aqui está aquilo que te pertence. Parece que o homem ficou bravo. Servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então deveria ter investido para que quando eu voltasse recebesse com juros. E ordenou: tirem o talento dele e entreguem àquele que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o texto que nós lemos nesta noite. E eu te convido a refletir junto comigo. Era um contexto de questionamento dos discípulos sobre o fim dos tempos e a vinda de Jesus. Jesus vem e ensina muitas coisas. Depois, se vocês quiserem ler lá Mateus 24 e 25. E aí, para continuar o ensino, o Senhor usou essa palavra, que nos fala sobre esse homem que confiou seus talentos aos seus servos. Não de qualquer forma, mas conforme as suas capacidades. E foi viajar tranquilo. O que foi determinante, definitivo para aqueles servos, foi o que eles fizeram com o que o seu Senhor havia confiado a eles. Não é o dia nem a hora que precisa ocupar o nosso tempo, os nossos dias, os nossos pensamentos, mas é o que nós estamos fazendo com o que o Senhor tem confiado a cada um de nós. O Senhor tem confiado coisas na sua vida? E eu creio que não é qualquer coisa, é muito valioso que o Senhor tem confiado na tua vida e na minha também. Nós acabamos de encerrar um estudo
maravilhoso de Romanos. Nos foi confiado um quiasmo, né? Um sanduíche que ele é extremamente nutritivo para as nossas vidas. Aliás, oportunidade após oportunidade, Deus tem confiado a nós tesouros imerecidos, que não vêm de qualquer lugar, mas vêm do céu, vêm lá do alto. E aí eu digo, logo eu, né? Logo eu. Reino de Deus, vontade de Deus, é que tudo que Ele tem confiado nas nossas vidas multiplique, se expanda, alcance os confins da terra. Não pode ficar enterrado o que Deus confiou a cada um de nós. Aquele quiasmo, aquele sanduíche, não pode encher só a minha barriga e pronto, mas precisa ser compartilhado com todo aquele e com toda aquela que necessita. Amém? Deus confia a nós sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Deus confia a nós seus mistérios, sua presença. Deus confia a nós seu Espírito, sua palavra. Deus confiou a nós seu Filho amado, sua verdade. Deus confia a nós uma família linda. Deus confia a nós dons. E como servos e servas dele, temos sido dignos dessa confiança tão maravilhosa? Merecer, nós nunca vamos merecer. É tudo graça e misericórdia, como nós aprendemos. Mas saiba, Deus tem confiado a nós coisas valiosíssimas. E aí a pergunta que nós faremos nessa noite, eu te convido a fazer essa pergunta ao Senhor e a essa palavra é: Senhor, como é ser um servo, uma serva que honra tudo que tens confiado a nós? Senhor, como é ser um servo e uma serva que honra tudo que tem confiado a nós? Primeira resposta, segundo essa palavra, é alguém que sabe da sua responsabilidade de multiplicar, expandir, por isso não esconde, não enterra os talentos e tudo que o Senhor tem confiado a ele ou a ela. Como é um servo que honra o Senhor? A tudo que ele tem confiado é alguém que sabe da sua responsabilidade. E a sua responsabilidade é multiplicar, é expandir e não esconder, não enterrar aquilo que o Senhor tem confiado. A parábola nos fala desse homem rico que confiou seus bens aos seus servos e foi viajar. 2 servos investiram, aplicaram os talentos, pensando em multiplicar, em aumentar, em expandir os bens do seu senhor. O outro simplesmente pegou o único talento que tinha e escondeu, enterrou, por medo, justificou ele. Já pergunto, talento escondido e enterrado serve para quê mesmo? Para nada. Como servos e servas do Senhor, que se rendem ao seu governo, à condução do seu Espírito Santo, temos sim responsabilidade de multiplicar, de aumentar, de expandir, de fazer crescer a justiça de Deus nesse mundo. É essa a nossa responsabilidade. Tudo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, tudo que Ele tem colocado nas minhas mãos e nas tuas mãos, é responsabilidade minha e é responsabilidade sua. Permita que toda essa maravilhosa graça que te alcance também as pessoas à sua volta. Lá na sua casa, aqui na igreja, lá no trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito, lá na missão, lá na rodinha de amigos, lá na tua rede social. Onde você estiver, seja responsável. Multiplique o reino de Deus nessa terra. Expanda aquilo que Ele quer fazer. Que o Senhor possa alcançar os confins da terra através da tua vida. Em nome de Jesus, amém? Aleluia.
Glória a Deus. Seria uma tremenda covardia da nossa parte enterrar, esconder por medo um amor que é tão grande, verdadeiro e suficiente. Um amor que foi capaz de dar seu próprio filho por todos nós, pecadores e pecadoras. 2 Timóteo 1, do 7 ao 9. 2 Timóteo 1, do 7 ao 9, diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar o Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, é vontade dele. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Paulo está instruindo Timóteo, palavra de Deus, precisa multiplicar, precisa expandir, precisa testemunhar. Já nos foi confiado um espírito, e não é qualquer espírito. É um espírito de ousadia, é um espírito de amor e de equilíbrio. Testemunhe, fale dos feitos do Senhor na tua vida. Ainda que não seja trend, né? Que agora é trend, né, Mi? Nem que não seja trend, a modinha do momento, né? Nós não podemos nos acovardar. Nós temos que nos posicionar. Precisamos ser responsáveis. Não dá para abrir mão da verdade. Nós aprendemos aqui no domingo. Tudo aquilo que Ele tem nos ensinado precisa multiplicar. Mesmo que tudo à nossa volta diga que não é momento, não tem saída, não vai dar. Nós sabemos que dá. Nós sabemos que tem saída sim. Sempre tem. Jesus é a saída. Com crise, com paralisação, com isolamento social, com doença, com tanta desigualdade, é exatamente aí que nós não podemos reter o que o Senhor tem confiado nas nossas vidas. É exatamente aí que nós temos que testemunhar o Senhor. É exatamente aí que nós temos que partilhar tudo que Ele tem confiado a nós. Amém? Coloque a sua vida a serviço dEle. E assim como aquele homem que ficou tão feliz quando voltou da viagem e viu que seus 2 servos multiplicaram os seus bens, nós veremos o nosso Senhor feliz. E participaremos da alegria dEle. Não sei se tem presente melhor que esse. Poder participar da alegria do Senhor. A responsabilidade de multiplicar e expandir o que o Senhor tem confiado na minha vida e na tua vida é sim algo pessoal. É responsabilidade minha e é responsabilidade tua. Quem esconde e enterra o que o Senhor tem confiado acaba por não ser digno de confiança. E aí o pouco que tem lhe é tirado. Amém? Mas a pergunta dessa noite é: Senhor, como é ser um servo, uma serva que honra tudo que tu tens confiado a nós? A segunda resposta que esse texto nos traz é: esse servo, essa serva, é alguém que está atento, é alguém que zela e cuida, não negligencia os talentos, os bens confiados a ele ou a ela. É alguém que está atento, zela, cuida e não negligencia os talentos, os bens confiados a ele ou a ela. 2 servos tiveram o cuidado, o zelo de imediatamente ir lá e investir os bens do seu senhor. O outro, desatento, negligente, distraído, simplesmente cavou um buraco e escondeu ali aquele talento. Pergunto: o Senhor tem confiado coisas valiosas a você? O Senhor tem confiado coisas que a ferrugem e a traça não vão consumir? Tem confiado uma família? Um trabalho? Dons? Talentos?
O Senhor tem confiado a você bens materiais? Tem confiado a sua palavra, a vontade dele, a sua verdade? O Senhor tem confiado vida a você? O Senhor tem confiado o seu Espírito Consolador e ajudador a você? O Senhor tem confiado ministérios, oportunidades? Quer honrar tudo que o Senhor tem confiado? Esteja atento, esteja atenta. Para não deixar passar desapercebido tudo aquilo que o Senhor tem confiado na tua vida. Será mesmo que eu preciso perder para dar valor? Não. Então, valorize hoje. Zele hoje, cuide agora. Trate com esmero. Não seja relaxado, desatento. Não seja desleixado, negligente. Não podemos tratar de qualquer jeito o cuidado maravilhoso que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Amém? Zelar dá trabalho? Dá trabalho. Exige dedicação. Cuidar requer de nós que nós abrimos mão de nós mesmos. Mas é um privilégio imerecido ter o Senhor, o Eterno, o Santo, o Criador de todo o universo, confiando tantas coisas maravilhosas a nós. Logo nós, tão falhos, pecadores, incapazes, mero mortais que somos, o Senhor tem confiado coisas valiosíssimas a nós. E hoje em dia, estar atento é um desafio imenso. Com tanta coisa para nos distrair, não é mesmo? Quando o nosso cérebro está sendo treinado para ver muita coisa e não processar nada. Nós estamos cada vez mais ocupados, hiperativos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e todo esse excesso, que não é de Deus para as nossas vidas, não é de Deus, causa um transtorno. E esse transtorno já acomete 2 milhões de brasileiros. É o tal do TDAH. TDAH. Honrar o Senhor e a confiança dele em nós é ser um servo, uma serva que está atento, que é zeloso, que é cuidadoso com tudo que ele tem colocado nas nossas mãos. Jamais negligencia, jamais trata com desleixo. Possamos ir na contramão desse projeto do mundo, que quer nos tornar cada vez mais distraídos, desatentos, desinteressados. A gente já não consegue focar em mais nada, né? Negligente, relaxado. Esses não são servos, não são servas que honram o que o Senhor tem confiado. Pelo contrário, a palavra diz, servos inúteis. E aí o fim não é bom. O fim é trevas. São servos que não são confiáveis. Como lá na parábola das 10 virgens, nós possamos ser as 5 prudentes que estão preparadas, que são zelosas, que são cuidadosas, que estão atentas, que estão vigilantes, pois nós não sabemos a hora e nem o dia, mas nós sabemos que Ele tem confiado coisas maravilhosas nas nossas vidas e nós precisamos honrá-las. Amém? Mais terceira e última resposta para nós nessa noite. Senhor, como é ser um servo, uma serva que honra tudo que tens confiado? Terceira resposta, é um servo, uma serva que conhece e sabe verdadeiramente o que agrada o seu Senhor. E é movido por isso e mais nada. Amém? O servo que cavou o buraco e escondeu o talento no chão tentou se justificar, dizendo que conhecia o seu Senhor, né? O Senhor é um homem severo e tentou dizer o que agradava a ele. O Senhor colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Movido por medo, não fez nada com aquilo que tinha sido confiado a ele. Simplesmente enterrou. Para honrar o Senhor e tudo que Ele tem nos confiado, nós precisamos primeiro conhecê-lo verdadeiramente.
Nós precisamos desejar saber aquilo que agrada a Ele e jamais ser movido por outra coisa que não agradar ao Senhor, que não ser grato por tudo que Ele tem feito. O medo paralisa a vida, como nós ouvimos. Nós aprendemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como nós vamos estar diante daquele que é o amor? Ele é amor. E nós não vamos amá-lo? E nós não vamos desejar agradá-lo? Nós não vamos ser gratos por tudo que Ele é? Essas coisas precisam mover as nossas vidas. E quando a motivação é correta, vai multiplicar. Quando a motivação é correta, vai expandir. Vai honrar aquele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Deus sempre dá a oportunidade, não dá? Todos e todas recebem do Senhor oportunidades, porque Ele dá. São dons distintos, são dons diversos. E como o homem rico da parábola, Deus dá de acordo com a habilidade, com a capacidade de cada um. E Ele me conhece e te conhece melhor do que nós mesmos conhecemos. E tudo que Ele faz, faz com um propósito. E o propósito é que a justiça dEle seja feita aqui na terra. É para que o mundo veja quem Ele é através das nossas vidas. Que privilégio! Você não está representando qualquer um, qualquer uma. Você está representando o Senhor, o Deus de toda a terra. É uma responsabilidade e é um privilégio. Para isso, nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente e saber tudo o que agrada a Ele e aquilo que Ele espera de nós. Sempre que honramos o que Ele tem nos confiado, sempre que somos fiéis ao que Ele tem nos ensinado, ao que temos aprendido e conhecido da parte do Senhor, saiba, mais e mais Ele vai nos confiar. Do contrário, se nós escondemos, se nós enterramos por preguiça, por medo, por insegurança, por negligência ou por qualquer motivação errada, sabe aquele pouquinho? Até aquele pouquinho será tirado, segundo essa parábola. Concluindo, sobre o fim dos tempos, tudo é especulação. Nós não sabemos, ninguém sabe. Só o Pai sabe a hora e o dia. E só Ele sabe por um propósito. Tem coisas mais importantes que precisam ocupar os nossos dias. O que realmente importa é o que Deus tem confiado a nós. São coisas tão valiosas e o nosso papel é honrá-lo em cada talento, em cada bem, em cada oportunidade, em cada palavra, em cada abraço, em cada oferta. O nosso papel é honrá-lo em cada cuidado, em cada oportunidade, honrá-lo com a nossa vida. É bom ser digno de confiança? É maravilhoso. Imagina quando é Deus que te confia algo. É muito maravilhoso, é imerecido, é um privilégio. E para aprender nessa noite como ser um servo ou uma serva que honra tudo que o Senhor tem nos confiado, nós perguntamos a Ele: Senhor, como é ser um servo ou uma serva que honra tudo que tens confiado a nós? Primeira resposta que o Senhor nos deu é alguém que sabe da sua responsabilidade. E a responsabilidade é multiplicar, é expandir. Por isso, nós não vamos enterrar. Por isso, nós não vamos esconder tudo que o Senhor tem confiado a nós.
mas nós vamos sim testemunhar o que Ele tem feito, em nome de Jesus. Mas como é esse servo e essa serva? É alguém que está atento, é alguém que zela, é alguém que cuida e não negligencia os bens que têm sido confiado a ele ou a ela. E a terceira resposta é um servo, uma serva que conhece e sabe verdadeiramente o que agrada o seu Senhor. E é por isso que é movido, não por outra coisa. Amém? Esse mês é um mês de aniversário da nossa comunidade e nesses 12 anos o Senhor tem nos confiado. O Senhor tem confiado em nós. O Senhor tem se revelado a cada um de nós e tem cuidado. É uma confiança que a gente não merece, mas nós precisamos honrá-lo com a nossa vida, porque Ele é digno. Ele é digno de receber toda a honra, de receber toda a nossa adoração. Ele é digno de receber as nossas vidas, em nome de Jesus. Na segunda-feira aqui ainda a gente recebeu um presente da parte de Deus através de uma criança. Ela disse: se você tem uma família, seja grata por ela. Se você tem uma oportunidade, seja grato por essa oportunidade. Se você tem dons e talentos, sejam gratos por seus dons e talentos. Se o Senhor tem confiado coisas valiosas na sua vida, eu sei que tem. Seja grato, seja grata e honre o Senhor com a tua vida. Amém? Que as nossas palmas possam louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite.